Fala pessoal, tudo bem? Boa noite. Sejam muito bem-vindos a essa aula sobre processo de venda, sobre processo comercial. A gente vai tratar hoje aqui sobre o processo de inside sales para tributaristas, né? Vamos te mostrar como estruturar um processo comercial lucrativo, um processo replicável que realmente venha te trazer lucro, algo que seja replicável mesmo, né? Um processo que seja independente de você. Às vezes você, dono do seu escritório, você advogado, contador, tributarista em geral, depende muito do seu network, depende muito de indicação para poder estar trazendo ali vendas, para poder estar trazendo novos clientes. E a gente sabe que isso não é saudável, né, para o crescimento de uma empresa, para o crescimento de um negócio. Então, por isso que a ideia aqui hoje é poder te apresentar os conceitos aí de inside sales, né, alguns conceitos comerciais que eu aprendi nos últimos anos para poder te trazer isso aqui mastigado, né, da maneira mais resumida e aplicável possível para o seu negócio, para que amanhã mesmo você estude sobre isso que a gente está falando aqui e veja como que você pode aplicar no seu escritório, né? Então, nesse começo aqui, se você tem um gestor comercial, se você tem um SDR, um closer, alguém responsável pela parte comercial da sua empresa, compartilha esse link com ele, então, chama ele para assistir essa aula aqui, provavelmente isso vai ficar gravado aqui no nosso canal. Quero que você compartilhe com ele esse link, porque aqui a gente vai trazer insights que é de grande valor para que ele possa realmente bater as metas, né, e trazer o growth, né, o crescimento aí para o seu escritório, para o seu negócio, certo? Legal. Então, falando um pouco do Gabriel, né, eu sempre gosto de introduzir trazendo sobre como o meu relacionamento, né, com o departamento comercial, com vendas, né, como que eu cheguei nisso, o meu caminho mesmo, enfim, quero falar um pouco sobre mim, até para te dar um background aí de tudo que a gente vai te apresentar aqui. Antes de chegar no mercado de marketing, eu vim da Growth Sale, né, de uma grande agência aqui do Brasil, uma das maiores aí do mercado de marketing, mas antes de chegar nessa agência, eu vim do mercado imobiliário, então lá atrás, meu backlog, o background mesmo, lá atrás, eu trabalhei desde lá de trás, melhor dizendo, né? Desde que eu saí do ensino médio ali, eu trabalhei no mercado imobiliário, com venda, locação de imóveis, né? Aquela corretagem bem tradicional no Brasil. E tive bons resultados, né? Foi uma boa experiência, tanto como crescimento pessoal quanto econômico, né? Não posso reclamar dessa experiência, mas eu cheguei em um ponto no qual eu estagnei em relação às minhas vendas, ali, as minhas locações, não também venda, enfim, comercialização em geral. Cheguei em um momento que eu estava estagnando e não conseguia mais bater as metas, atingir os resultados esperados por mim e pelos meus gestores, né? E eu lembro que nesse momento eu me questionei muito. Eu fiquei pensando, poxa, não é possível que para vender a gente dependa única e exclusivamente do mercado, da economia, do cenário macro do país, ou que isso seja única e exclusivamente habilidade, técnica minha, sabe? Essa coisa do feeling, aquela coisa do vendedor mesmo, sabe? Não é possível que não existe uma ciência para isso. Eu me questionei muito sobre isso. E foi com essa indagação, com esse start, né, de criticidade, que eu cheguei a esse processo de inside sales, que eu conheci o livro Receita Previsível, né, do Aaron Ross, que foi a primeira maneira que... aliás, foi o propulsor, né, desse modelo aí de vendas do inside sales. Conheci também a técnica de spin selling, praticada há muitos anos aí já por grandes empresas, mas não muito comum, né, entre pequenas, médias empresas, e também no mercado tributário, no mercado de advocacia, de contabilidade, no mercado tributário específico, isso não é muito comum, né? Pela nossa experiência aqui, pelo nosso trato diário com advogados, contadores, a gente tem percebido isso, que ainda são técnicas obscuras, desconhecidas, né? Para a gente, para o nosso mercado. E o intuito hoje dessa live é te trazer esses insights, né, com o que a gente tem de conhecimento técnico e também de conhecimento empírico, né? Eu lido, trato aqui diariamente com advogados, contadores, tributaristas, né? A gente desse mercado tributário que está enfrentando muitas dificuldades, às vezes, para vender, né? E, enfim, chega aqui para a gente na Growth Sale, de fato, sem um norte, né? Às vezes com as esperanças findadas ali em relação a
perspectiva de venda, de crescimento para o escritório. Certo, feita essa introdução, então, quero compartilhar aqui minha tela com vocês. Já trazer a apresentação. E para a gente poder desenvolver aqui em relação acerca desse tema. Vamos lá. Legal. Antes da gente entrar um pouco mais na parte técnica da coisa, eu quero fazer aqui uma introdução nesse contexto histórico sobre as vendas, né? Quero trazer aqui um pouco desse olhar para o passado para que a gente entenda desde as origens, né? Porque, da onde vem esse preconceito que a gente tem com vendas, com vendedor, esse receio, né? Que é quase que enraizado, quase que inerente de todo cérebro, né? De todo ser humano. Um dos primeiros grandes marcos, né? Do setor comercial, das vendas em si, é o renascimento comercial. Renascimento comercial que aconteceu ali por volta do século XI, do século XIII, né? Nessa época aqui, a gente... É um pouco de história, né? Mas é importante para a gente, vai trazer insights interessantes aqui para a gente. Nessa época, o mundo vivia ali nos feudos, né? Aquela organização feudal mesmo. E a ascensão de alguns comerciantes fez com que eles saíssem dos feudos mesmo para viver fora dos muros ali das dependências do senhor feudal. Então, o escambo, né, que era feito por sobrevivência na altura, que é a troca de mercadoria, né, foi uma das grandes ferramentas para a ascensão social das populações ali um pouco mais abaixo nas camadas, né. Então, assim, desde os primórdios, né, desde esses séculos, a gente vê a importância de vender, a importância de ter um processo comercial para uma família, né, na época, e hoje não é diferente para uma empresa. Uma empresa que se preze, uma empresa que quer ser perene, um escritório que, né, quer se manter competitivo, precisa ter um time comercial que vai lutar todos os meses para bater meta, que vai lutar todos os meses para trazer o crescimento, porque isso é o que de fato traz a expansão, né, o growth, aí, o crescimento, literalmente, para o escritório. Legal. E o ponto que eu queria trazer aqui sobre esse marco da história, desde esse momento a gente consegue ver e entender como que venda é uma ferramenta de ascensão, né, tanto social, na esfera pessoa física, quanto para pessoa jurídica, para empresas, né? É isso que vai trazer, de fato, crescimento. Venda é uma coisa positiva. E aí, a gente já pegando o gancho aqui para a gente entrar no segundo ponto, né? Sobre o vendedor de óleo de cobra, né? Esse indivíduo chamado Clark Stanley. Esse cara, ele viveu nos Estados Unidos, ali por volta do ano de 1916, e ele foi conhecido, até recebeu processos judiciais mesmos em relação disso, porque ele foi conhecido por se tornar um baita de um charlatão. Esse cara vendia óleo de cobra como se isso fosse a solução para tudo, para a vida das pessoas. E aí ele tinha o comparsa dele, né, que estava lá no meio da multidão para entregar a prova social que ele precisava, né, e falar, não, é verdade, comigo deu certo e tal. E assim ele conseguiu enganar inúmeras pessoas nos Estados Unidos, faturou muito dinheiro e, consequentemente, criou muitos discípulos, né, entre aspas. Muitas pessoas, olhando o mérito, o sucesso que ele teve com aquilo, teve por quase que instinto, né, copiar aquilo também. Ele falou, pô, legal, vamos fazer assim. Então, por que eu quero trazer esse ponto aqui? Por que eu trago esse ponto aqui hoje? Porque daí a gente já entende um pouco da origem desse preconceito que a gente tem contra a venda. Essa coisa de que, pô, o cara que vai me vender, ele é um charlatão, ele tá contando história, o produto não é tudo isso, enfim. E aí, a partir disso daí, o resto é história, né? As coisas foram se desenvolvendo e isso se tornou, de fato, um hábito, né, entre os vendedores, e as pessoas foram se tornando cada vez mais vacinadas contra os processos de venda, contra as ofertas de venda. Por mais que aquilo fosse uma solução para a pessoa, ela não queria saber, porque, né, o nosso reptiliano acabou absorvendo essa informação de que o vendedor é um charlatão, no final das contas, né? Isso hoje em dia menos, mas durante muito tempo isso foi quase que um consciente social aí, né? Algo geral, no mais subconsciente da sociedade. Legal. O jogo começou a mudar um pouco, começou a
até o próprio processo comercial em si, ele sofreu uma grande evolução ali nos anos mais recentes, em 2011, com o terceiro ponto que a gente traz aqui, né, o livro Receita Previsível, trouxe esse método de inside sales, que em tradução literal é vendas internas, né? Tradução livre, melhor dizendo, é vendas internas. E esse processo, ele consiste basicamente em tirar o vendedor da rua, sabe aquele cara representante comercial que batia de loja em loja procurando vender e esse tipo de coisa? Tirar esse cara e reestruturar o processo comercial para que ele seja feito dentro da própria empresa. Então, é um processo muito utilizado para negociação de B2B, né, de empresas que vendem para empresas também. Então, esse processo de inside sales, hoje, ele é muito utilizado, né, nas big techs, nas grandes empresas, enfim, é quase que unânime. Se a empresa ela vende B2B, ela vai usar esse processo de inside sales, tá? No processo de inside sales, até o tato, a visão do vendedor mudou, porque a intenção não era mais como Clark Stanley, lá em 1916, nos Estados Unidos, a venda já não é mais visando apenas o lucro, visando apenas monetizar, vender, empurrar o produto a qualquer custo. Hoje a coisa mudou. Hoje a gente, de fato, precisa entregar a solução para o nosso consumidor. E aí, depois, posteriormente, vem o processo de sucesso do cliente, um departamento mesmo nas empresas hoje de sucesso do cliente, para medir mesmo o nível de satisfação ali dos clientes, quem já está na base, e, enfim, todo esse trato, esse cuidado e preocupação com, de fato, entregar a solução que foi vendida, né, para esse consumidor. E aí isso muda todo o paradigma até da negociação. Porque a partir disso a gente vai começar a estudar, a entender quem é o nosso perfil de cliente ideal, né? Na onde ele está, como que a gente atinge ele. Isso daí muda todo o jogo, né? Muda todo o processo comercial. E é sobre isso que a gente vai aprofundar aqui durante essa aula, tá? É isso que a gente vai te entregar, a gente vai te mostrar como que a gente, dentro desse modelo de Inside Sales, entrega uma estruturação comercial aqui para os nossos clientes. E vou te dar também aqui alguns insights, né? Como eu te disse, a ideia é que você, de fato, visualize como que você pode, de fato, aplicar isso na sua operação, certo? Legal. Já que a gente abordou agora, então, o modelo Inside Sales, né? Eu quero focar agora no vendedor, tá? E aí os cargos, as cadeiras que tem dentro desse modelo. É importante ressaltar aqui, eu quero fazer um parênteses, que tudo vai depender do tamanho da sua operação, do tanto de demanda que o seu marketing, né, ele gera, mas existem algumas cadeiras ali dentro desse processo de Inside Sales que são essenciais. Como, por exemplo, um SDR e um Closer, tá? Só um momentinho, vou molhar a garganta aqui. Então, legal. O SDR e o Closer, tá? São, assim, peças fundamentais para que esse processo ocorra bem. Quem é o SDR? O SDR, em tradução livre, ele significa pré-vendedor. Então, é aquele cara que vai recepcionar todos os leads que foram gerados ali pelo marketing e, de maneira técnica, aplicando técnica de bunch, de spin, ele vai poder qualificar esse lead para saber se esse lead, ele de fato ele é o seu público ideal, ele tem o perfil que a sua empresa busca para cliente, né? Se vocês de fato têm solução para esse cara ou se não, né? Feita essa pré-qualificação, o SDR validou o perfil do cara, né? Pô, esse cliente realmente aqui a gente tem solução para ele, a gente consegue entregar um resultado, ele tem orçamento necessário para pagar o nosso produto, ele está no momento de contratar o nosso produto, ele realmente precisa disso, ele tem urgência disso, então ele vai passar esse lead para o processo de agendamento de reunião, né? E aí na reunião, quem vai estar presente é um outro vendedor, ele é o closer, né? Tradução significa aí o fechador, né, do negócio. Closer, ele é o cara que vai dominar o produto, é o cara que vai fazer a reunião, é o cara que, muitas das vezes aqui no nosso cenário, né, no tributário, ele às vezes é um advogado que tem uma veia um pouco mais comercial, um pouco mais empreendedora, né?
E aí ele normalmente costuma ser esse closer, né? O SDR pode ser qualquer tipo de profissional que você treina para fazer essa pré-qualificação, explicar inicialmente ali o seu produto, a sua empresa, mas esse closer é interessante, é super importante que ele seja de fato um especialista, tá? Que realmente vai fazer ali o diagnóstico, né? No nosso caso aqui, às vezes vamos supor que a gente está rodando aqui uma campanha B2B para captador de farmácia. E aí a gente, na reunião, né, nessa reunião é interessante que esteja o contador ou o advogado, né, que o closer, o cara que vai tocar essa reunião, seja de fato um especialista para poder entregar o diagnóstico, para poder tirar dúvidas técnicas, enfim, gerar autoridade, porque é nesse momento da reunião que o contrato vai ser fechado. É nesse momento que o cliente decide, pô, confio nesses caras ou não, né, fecho com eles ou não. Legal. Então, dito, né, sobre quem é o closer e quem é o SDR, eu quero dissertar um pouco aqui sobre algumas skills, algumas habilidades que esses profissionais precisam ter para que ele consiga lograr êxito, atingir o resultado, enfim, coisas que são assim inerentes mesmo, são necessárias para que ele possa exercer bem ali, tá no seu departamento comercial. Isso é importante porque às vezes você que me ouve não tem um departamento comercial. Você está pensando em montar, você está pensando em contratar, mas pô, qual o parâmetro para contratar esses caras, né? Quais são ali os pré-requisitos para essa vaga? Vamos lá, primeiro ponto que eu julgo ser primordial é uma visão empreendedora, sabe? Isso é algo que depende da aptidão da pessoa, né? Não é algo treinável. O cara tem que, esse closer, esse SDR, eu julgo muito importante ele ter essa visão empreendedora, por quê? Ele precisa saber se colocar na cadeira do cliente. Ele precisa visualizar a dor que aquele empreendedor, aquele empresário está tendo para poder oferecer a melhor solução. Porque senão ele vira mais um cara querendo vender mais um produto e a verdade é que o nosso cliente não está nem aí para o nosso produto. Ele compra a nossa solução. O que ele busca é a nossa solução. Sabe aquele vendedor? O vendedor chato é aquele cara que fica exaltando o produto, a empresa, a marca e não fala da solução, não busca entender, não busca ouvir o cliente. Se o cara tem essa veia empreendedora, ele vai saber se colocar de uma maneira muito mais natural na cadeira do cliente para entender a dor do cliente e oferecer, assim, a melhor solução, certo? Ele precisa dessa visão empreendedora. Legal. Segundo ponto, a segunda skill que eu julgo muito importante é a administração, né? Aqui eu poderia ter colocado autogestão, que é algo que é o seguinte, venda, a gente sabe que nesse modelo de inside sales, né, na maneira mais moderna da coisa, venda, cara, é ciência. Venda é ciência. Venda tem processo para ser replicado. Vou te entregar isso daqui, você vai conseguir ver. Venda é repetição. Então, o cara precisa ser uma pessoa autogerenciável. Tem que ser uma pessoa que sabe gerir bem a agenda dela. Uma pessoa que consegue executar as tarefas, né, as rotinas. Inclusive, já pego aqui o gancho para dizer que a gente vai ter exemplo de rotina lá disponível, tá? De rotina para SDR e para Closer no nosso Instagram, no Instagram da Growth Sales, tá? Tá aí o @ na tela. Vai ter lá um exemplo de rotina para SDR Close para que você aplique aí no seu escritório, tá? Então, é muito importante. Tudo bem, às vezes se o cara não tem esse perfil, eu acredito que essa segunda skill, né, de administração, eu acredito que isso seja algo treinável, tá? Até por ser uma ciência, é algo que a pessoa aprende, né? Não é algo assim, escrito em pedra que se o cara não tem, é difícil de colocar, ao contrário do empreendedorismo, né? Essa visão, acho que isso é algo muito mais nato mesmo. Legal. O terceiro ponto é o ponto mesmo do vendedor, a parte técnica, né? Não tem jeito, ele tem que saber, tem que ter aquela arte ali da comunicação, né? Mas é algo que ele também desenvolve, né? Exercendo ali o ofício. Enfim, essas são algumas das skills aí, são as 3 prioritárias, né? No meu ponto de vista, isso é o que mais é necessário para que o cara venha ter sucesso aí no seu perfil comercial, tá? Melhor, no seu departamento comercial, no seu processo. Legal.
Próximo slide aqui, a gente quer entrar já no método, na parte de execução, na parte prática, tá? Então, aqui eu vou te abrir aqui as etapas do nosso CRM, te explicar cada uma delas, e é exatamente isso que eu acredito que você consiga aplicar amanhã mesmo no seu escritório, na sua operação. Se você tiver um CRM, é só organizar lá a pipeline de vendas, né? A visualização ali, para que você consiga aplicar isso daqui, tá? Legal. Vamos lá, primeira etapa do CRM. Quando o lead converte lá na campanha, ele entra aqui num outro funil, né? Tem um funil de marketing, né? Pô, o cara não te conhece, o cara te vê ali a primeira vez, você tem que aumentar o nível de consciência do cara para que ele converta na sua campanha. Então tem esse funil de marketing, né? E também tem um outro funil. Quando esse cara converte no funil de marketing, ele passa para o funil comercial, que é essas etapas aqui que a gente vai te apresentar agora. Primeiro momento, ele vai ser uma nova oportunidade, né? Ele vai ser um cara ali que o seu SDR tem que iniciar, tem que fazer o primeiro contato ali com ele, tem que iniciar o relacionamento, tem que fazer rapport. Rapport é uma técnica de conexão, tá? É uma técnica, isso é tema para outra aula, é um assunto bem denso. A gente fala de spin, bunch, rapport, são assuntos bem densos, mas em resumo, nessa etapa aqui, na primeira etapa, quando o cara é uma nova oportunidade, tem que ter um rapport, tem que conectar com esse cara, tem que, de fato, estabelecer ali um relacionamento. Inclusive, isso é algo muito importante. No modelo de Inside Sales, atualmente, para você conseguir vender e vender com qualidade, para você atingir o seu público ideal, você precisa criar conexão, relacionamento genuíno com esse lead, com essa pessoa, né? Ainda mais no nosso caso, no mercado tributário, a gente sabe que existem muitas objeções ao nosso serviço, né? Até por ignorância, né? Por falta de conhecimento, melhor dizendo. Até por falta de conhecimento. Tem muita gente que acha que é golpe, pô, isso é muito bom para ser verdade. Enfim, então a parte do relacionamento é primordial. Tem que criar essa conexão. Legal. Mas tem casos de que, pô, de fato o lead não conecta, né? O lead ele não atende. O lead, ele muitas das vezes não responde a mensagem, enfim. E aí vai, né? Existem N motivos aí que o cara pode não conseguir conectar. Aqui é uma outra etapa, tá? Isso tem que estar separado lá no seu pipe de vendas, porque para cada etapa aqui do CRM, para cada etapa desse funil, você vai tomar uma ação diferente. Você vai fazer um follow-up diferente, né? O processo vai ser diferente a cada etapa aqui, tá? A gente não vai tratar todos os leads da mesma maneira. O cara que entrou hoje, o cara que está com a proposta na mesa, obviamente ele não pode receber o mesmo tipo de mensagem no WhatsApp, o mesmo tipo de follow-up, tá? Tem que ser diferente. E aí eu já vou te mostrar como que a gente faz aqui em cada etapa. Legal. Terceira etapa desse funil é em qualificação, que são o caso daqueles leads que a gente consegue conectar, os leads que a gente consegue ter ali um relacionamento, né? A gente consegue aplicar as perguntas ali de bunch, as perguntas de qualificação. E a próxima parte é reunião agendada. Depois que o SDR perguntou o que tinha que ser perguntado, qualificou ali o lead, viu que realmente era isso, então ele fica numa reunião agendada, né? Aqui já entra a parte do closer. Quinta etapa do funil é o no-show. Quando a gente agenda uma reunião, a gente conseguiu conectar com esse lead, né? Conseguimos até agendar uma reunião, só que esse lead, por algum motivo, ele não comparece, né? E aí a gente tem até alguns métodos para poder evitar esse no-show, né? Como, por exemplo, conectar com esse cara em outras plataformas. Então, você conseguiu marcar reunião com ele no WhatsApp. É interessante que no outro dia você apareça lá no Instagram dele, você curta uma foto, você começa a seguir ele, curta um Reels dele, enfim. Você, de fato, se relacionar com esse lead, né? Com essa pessoa ali que você está entrando em negociação para criar esse relacionamento genuíno que nós comentávamos aqui há pouco. Essa é a parte, então, do no-show, tá? Sexta etapa desse funil é a parte de aceite de proposta, né? Quando o lead foi para a reunião, a gente conseguiu falar com ele ali, conseguimos colocar uma proposta na mesa, geramos valor na reunião, que é algo muito importante, tá? Inclusive, eu queria voltar um pouquinho aqui para fazer um parênteses, tive um start aqui agora que é importante colocar. Nunca tente marcar uma reunião assim, sem entregar nada para o cara no WhatsApp.
Entregar que eu digo de valor, sabe? Realmente mostrar que você pode solucionar o problema dele, ou mesmo se você tiver uma isca digital, um e-book, alguma coisa assim, tenta entregar alguma coisa antes de solicitar a reunião, sabe? Tenta mostrar que você de fato pode solucionar o problema dele, porque aí você tem muito mais chance desse cara aceitar, sabe? É diferente de, pô, você tá no primórdio ali, nos primórdios do relacionamento, né? Nas primeiras mensagens ali, troca de mensagem, já de mandar link para agenda, enfim, isso é um pouco indigesto, né? Um pouco, como se diz, um pouco invasivo, né? Dificilmente você vai ter uma boa taxa de agendamento de reunião com esse procedimento, né? Interessante de fato, de verdade ter calma para poder construir esse relacionamento com o cliente, né? É por isso que a gente precisa gerar bastante demanda, né? Porque isso aqui é uma construção. A gente está falando de uma venda de um serviço tributário para a pessoa que muitas das vezes nunca ouviu falar desse serviço que você está oferecendo. Então, tem um tempo aí, né, de negociação. Hoje, só para ter uma métrica, a gente tem uma média aí de 1 mês de negociação com os nossos clientes, melhor dizendo, tem uma média de 1 mês de negociação com o consumidor final ali, né? Então, é importante dar tempo ao tempo, né? Legal. Então, essa parte de proposta, parte de aceite de contrato também é outro tipo de follow-up, né? Porque você também não pode sufocar, até pela sua marca, né? Não é interessante, pô, depois que você fez uma proposta, o cara já sinalizou interesse nessa proposta, você avançou para o contrato, a gente vai fazer follow-up, não vamos deixar esse cara escapar, a gente tem um processo aqui para que o cara não esfrie, só que a gente também não pode se colocar numa posição ruim para negociar, né? A gente não pode demonstrar fraqueza, não pode demonstrar desespero para que o negócio aconteça, né? Então, já é uma outra etapa desse funil, tá? E aí aqui, a 8ª etapa é os perdidos, né? São aqueles leads que de fato deu negativo para venda, falou que não tem interesse, enfim, não faz sentido para ele a sua solução. Acontece muito, isso é natural. Toda campanha vai ter os perdidos, tá? Porém, é importante até os perdidos você qualificar e você saber entender a situação desse cara. Tem cara que é perdido porque ele é desqualificado para aquele momento, ele está sem dinheiro para contratar o seu serviço. Apesar que muitos dos serviços, né, tributários, ele não tem nenhum custo inicial, né? Mais pagamento de honorários, né? Mas enfim, é importante saber o momento desse cara e o que impediu ele de fechar esse contrato com você, porque aí a gente consegue fazer a divisão aí entre 2 tipos de follow-ups. O follow-up de low touch e o de high touch. Low touch é aquele cara que você teve pouco contato, né? Ele deu perdido mesmo, nunca respondeu, enfim. E o low touch é aquele cara que você conseguiu identificar o porquê que você deu perdido nele, porquê que ele não estava no momento de contratar o seu serviço, né? Então é super importante nessa etapa também ter essa métrica e fazer essa qualificação, porque isso vai determinar como que vão ser os follow-ups dali para frente. E a última etapa desse funil de negócios fechados, é importante também ter essa etapa no funil para que a gente conecte isso no dashboard, que vai trazer as métricas de faturamento, para que esses dados, né, e os números, até pontos em comum desses clientes ali, que se tornaram clientes, né, esses leads que fecharam, para que a gente possa ter isso em um dashboard, uma visualização desses dados, porque isso também traz insights, tá? Tem um ditado no nosso meio que diz que os dados são o novo petróleo, né? Então, isso é muito importante. Quem não mede, não gerencia. Se a gente tem dado, a gente tem insight para poder tomar novas atitudes, né? Otimizar coisas que não estão muito boas, escalar o que está dando certo. E aí, no final das contas, quem não mente são os números, né? São os dados. Então, é importante ter esses números, tá? Legal, vamos então para a próxima tela. E aí agora a gente vai destrinchar um pouco sobre o que fazer em cada uma dessas etapas exatamente, né, na sua rotina ali, como de fato fazer os follow-ups com essas pessoas a partir do momento delas, né, em cada etapa do funil que esse lead estiver. Legal. Parte 1 aqui, né, lá do funil, lembra, né, os no connects, aqueles caras que de fato você... Parte 2, melhor dizendo, do funil, no connects. Aquele cara que você não conseguiu falar, que de fato, né, não conectou. Nesse caso, primeiro dia, é importante sempre
primeiro dia que a gente fala depois da última mensagem, tá? Então você tentou conectar ali e tal. Vamos supor que esse cara converteu hoje. Daqui a 24 horas, a gente vai mandar uma mensagem. Dentro das primeiras 24 horas, ele vai receber uma mensagem ali de um bot conversa, tá? De saudação, uma mensagem mesmo de introdução, né? Trazendo ele boas-vindas, né? Trazendo ele para o nosso ecossistema e tal. E dentro das 24 horas é primordial que esse cara receba uma ligação. Uma ligação para conectar mesmo, para fazer o rapport, aquilo que nós comentávamos há pouco. Isso é primordial no primeiro dia, tá? Dentro das 24 horas, então, essa ligação, o cara não recebeu, o cara não atendeu essa ligação, você não conseguiu conectar através dessa tentativa, então, uma outra mensagem, mas essa mensagem já não com bot. Essa mensagem mesmo do SDR, né? Tem que ser uma mensagem mais personificada, tem que ser uma mensagem mais personalizada mesmo, com um tom humano, tá? Para que, e sempre com intenção. As mensagens, é importante que você sempre tenha um gancho ali no final, uma pergunta, talvez uma CTA, enfim. Você tem que incentivar, estimular esse lead a conversar com você. Pensa que é uma pessoa que não está muito, como se diz, muitas das vezes nesse serviço tributário, né, a dor que esse lead tem, né, por exemplo, o cara que está pagando imposto ali a mais, cara, não é uma dor assim que ele sente, sabe, não é uma dor de barriga que ele tá sentindo a todo momento e ele tá louco para resolver aquilo. É muito difícil ter esses casos. Tem esses casos, mas são raros, né? Grande parte deles nem sabe que tem, tá pagando imposto a mais, que tem crédito a ser recuperado. Então, você quem tem que estimular essa conversa. É isso que eu quero dizer, tá? Você precisa sempre deixar ali uma pergunta, um gancho, alguma coisa que vai motivar esse cara a falar com você, tá? Tem que ser intencional. Cada uma das suas falas tem que ser intencional. Se você puder aplicar, se o seu SDR, ou se você, às vezes você que faz a negociação, né? Então, se nessa mensagem pudesse ser aplicada técnicas de spin, de AIDA, BUNT, alguns termos aí que eu vou pedir até para o pessoal deixar aí, para vocês pesquisarem um pouco mais sobre essa técnica, sobre essas técnicas, porque se puder utilizar elas, vai ser, com certeza, a taxa de resposta vai melhorar muito, né? Você fica ali, você está usando alguma técnica neural, né, que foi validada cientificamente, para que você engaje esse lead ali, de fato, tem essa conversa, né? Legal, então, no primeiro dia esse é o procedimento. No segundo dia, a gente persiste com mais uma tentativa de ligação e uma mensagem no WhatsApp de conteúdo, tá? É importante ressaltar, se, por exemplo, no segundo dia que o cara atendesse a ligação e você conseguisse marcar ali uma reunião de diagnóstico, levar ele para o Meet, né? Cara, perfeito. Então, o terceiro e o quarto aqui já cai, já não é mais tão necessário, né? Esse cara no Connect já passa para outra etapa do funil lá no seu CRM, né? Na sua pipeline ele já vai para reunião agendada. Então, já é outro tipo de follow-up que você vai fazer com ele, né? Você vai fazer follow-up antes no show, né? Você vai enviar conteúdo, vai interagir ali no Instagram, vai alterar o script das mensagens que você vai mandar para ele no WhatsApp, de acompanhamento até o dia da reunião. Outra coisa. Mas no segundo dia não conseguiu conectar também, então você vai mandar no WhatsApp dele uma mensagem de conteúdo. Essa mensagem de conteúdo pode ser um artigo do seu site, um blog, né, um post no Instagram que vai gerar valor para ele, que vai educar ele, vai aumentar o nível de consciência dele acerca do seu produto, né? Vai quebrar alguma objeção, um vídeo no YouTube, enfim, algum tipo de conteúdo que seja relevante de fato para esse lead, porque é o conteúdo que vai chamar a atenção dele aqui nesse momento, né? E junto do conteúdo, um gancho, alguma pergunta para que esse cara te responda, tá? Legal. Terceiro dia, ligação também, e aí a gente começa aqui a diversificar, a gente começa a variar, a gente vai entrar em contato com ele já pelo direct, né? Pelo Instagram. Mandar uma mensagem também, uma mensagem que pode ser um script ali montado, né, com algumas técnicas. Hoje em dia a gente tem a facilidade de fazer isso com o ChatGPT e com inteligências artificiais. Mas, além desse script, é importante que você personalize essa mensagem, tá? Que você deixe ela humanizada. Claro, sem desfazer a estrutura técnica da coisa, né? As técnicas que ali foram aplicadas, mas é importante também você trazer esse tom humano, né? Ninguém gosta de falar com um robô único e exclusivamente, né? Ou perceber que, você tá disparando uma mensagem ali para ele que você disparou para mais 1000 pessoas, né? Então, olha lá o perfil da pessoa, às vezes a pessoa tem uma singularidade, algum ponto que você quer fazer realmente um comentário sincero. Então,
É interessante adaptar essa mensagem dessa maneira no direct, tá? Curtida no post também, aquela interação humana, natural, isso é bom até pro algoritmo, né, do seu Instagram, ele vai entender que, pô, aqui é uma conta mesmo, uma pessoa mesmo, alguém tá gerindo isso daqui. E importante também nesse segundo ponto do terceiro dia, é que a gente começa a diversificar os nossos pontos de contato com esse lead. Então, dentro do nosso fluxo de cadência, né, de acompanhamentos, não vamos flopar ali mensagem, mandar muita mensagem no WhatsApp dessa pessoa, sabe? Às vezes mensagens até mais desesperadas, com um tom mais provocativo, a fim de ter uma resposta, de conseguir ali um feedback, um retorno desse cliente. Não é necessário. Eu acredito que essa não seja a melhor estratégia. O que a gente faz aqui na Growth com os nossos clientes é diversificar isso para diversos pontos de contato. Então, nesse caso aqui, a gente se colocou o direct, né, no terceiro dia. Mas também pode ser o LinkedIn, você pode tentar conectar com essa pessoa no LinkedIn, às vezes Facebook, se a sua empresa tem uma página no Facebook, você pode procurar essa pessoa no Facebook para também tentar um contato com ela por ali. É diversificar, né? Legal. Então, se essa pessoa ainda se você ainda não conseguir conectar com esse lead, com essa pessoa, se esse lead ainda não te deu retorno, então, quarto dia de follow-up, tá? Mensagem desafiadora no WhatsApp. Então, imagina, a última mensagem que você mandou foi algo mais brando, entende? Foi algo mais tentando, né, resgatar mesmo ali a conexão, ou criar, melhor dizendo, a conexão. Mas nesse quarto dia, eu acho interessante já fazer meio que uma mensagem de challenge, né, de desafio ali com esse lead, para entender se realmente ele está buscando essa solução, se ele realmente tem essa dor. Claro, nada desrespeitoso, nada muito afrontoso, invasivo, mas é importante você dar um ultimato também e mostrar que você não vai estar sempre ali para ele, né? Então, pô, você realmente está buscando essa solução? Faz sentido para você o que te foi apresentado? Você mesmo, tal pessoa, dono de tal negócio, enfim, uma mensagem um pouco mais provocativa, tá? E continuar acompanhando ele ali nas redes sociais, no Instagram, então através de uma curtida, através de, né, às vezes um follow, seguir essa pessoa ali no Instagram, conectar no LinkedIn, enfim. São pontos de cadência super importantes durante esse processo aí de conexão, tentativa de conexão com esse lead, tá? E uma outra indagação que pode surgir nesse momento, né? Poxa, mas se eu não conseguir conectar com o lead é porque o lead não é qualificado. Não necessariamente. Não necessariamente. Às vezes existem muitas questões, existem muitos pontos que podem levar uma pessoa qualificada para o seu negócio não te responder no WhatsApp. Às vezes ela está numa semana muito cheia no operacional dela, muito atarefada, né? Está sobrecarregada de serviço, enfim. N situações aí que pode levar essa pessoa a não te responder, né? Você não conseguir conectar ali com ela, tá? Próximo slide, então, aqui, a próxima etapa do funil, né? O no-show, que é aqueles leads que você conseguiu qualificar, você conseguiu levar para a reunião, mas lá na reunião, aliás, mas ele nem foi para a reunião, você conseguiu qualificar e conseguiu agendar a reunião, mas ele não compareceu na reunião, por qualquer motivo que seja também, tá? Primeiro dia que o cara não foi na reunião, não recomendo pressionar, também não falar nada, né? Esse cara, no dia da reunião, ele já recebeu algumas mensagens ali de follow-up, de acompanhamento, dizendo que, poxa, é hoje a nossa reunião, né? Tá horário e tal, umas mensagens de aviso, de lembrança mesmo. Então, no segundo dia que começa aqui os nossos follow-ups para poder já reaquecer esse lead, tá? Então, segundo dia, uma ligação, né? Checando o que aconteceu. Também uma mensagem de conteúdo, tá? No segundo dia. Então, essa mensagem de conteúdo seria algo que aguce ele sobre o seu produto, o seu serviço, tá? Então, não sei, pode ser uma prova social, pode ser algo, por exemplo, fulano, olha esse cliente, olha esse nosso case de sucesso aqui, ele tinha tanto para recuperar, a gente conseguiu recuperar para ele, foi uma injeção no caixa dele, ele nem esperava esse dinheiro e tal, esse produto, essa solução que a gente quer trazer para o seu negócio, você aí tentar reagendar, né? Que dia que você tem disponibilidade? Quero abrir minha agenda para você, enfim. É uma mensagem nessa tônica, tá? Terceiro dia, tem mais uma vez tentativa de ligação, você vai ver bastante aqui ligação, porque eu acredito que a ligação ainda é
maneira mais síncrona, né? De ter contato, de ter uma comunicação. Quero dizer, uma comunicação mais encaixada, mais dinâmica ali, entende? O WhatsApp é importante, as pessoas utilizam muito hoje, mas ainda eu ainda prefiro a ligação em detrimento ao WhatsApp, tá? Por quê? A ligação, você tem essa ligação, essa mensagem, essa troca, melhor dizendo, mais dinâmica, enquanto no WhatsApp você está concorrendo com 120 conversas lá que ela não respondeu, entende? E aí fica um pouco mais quebrada a comunicação, fica assíncrona, né? Nomes técnicos aí que a gente usa nesse processo de inside sales. Legal, então, terceiro dia, essa ligação, mensagem no direct, né? Mensagem no direct pode ser na mesma pegada do WhatsApp, tá? Pode ser ali tentando aguçar. Se não no direct, a gente coloca aqui no WhatsApp, tá? Por quê? Se não no direct, às vezes você não acha, né? Essa pessoa no Instagram, às vezes você não acha esse lead lá. Então, se você não achou esse lead no Instagram, você pode mandar no WhatsApp mesmo, mas como eu disse anteriormente, tá? É preferível que você diversifique o seu meio ali de contato com esse lead, tá? Quarto dia aquela mesma mensagem desafiadora, tá? Que é mesma estrutura que a gente comentou na outra etapa do funil. Então, essa mensagem desafiadora, buscando entender se realmente é essa a solução que ele precisa, ele está no momento, enfim, mostrando que você não vai estar sempre ali para ele, né? E também a curtida no Instagram, manter a interação, tá? É importante você sempre estar aparecendo ali para essa pessoa. Os leads que você conseguiu agendar a reunião, que o SDR conseguiu conectar e ele conseguiu agendar a reunião, também existe um follow-up aí, anti-no-show, né? Para evitar que o cara não compareça na reunião. Então, essa etapa, também o cara deve receber ali mensagens de conteúdo, ele também deve receber artigos de blog, vídeos, e-books, enfim, o máximo de conteúdo, aliás, o melhor conteúdo que você tiver para aguçar a curiosidade dele em estar nessa consultoria, nesse diagnóstico, nessa reunião com você. E, mesma coisa, conectar no LinkedIn e seguir no Instagram, tá? Lembrando, de maneira humana. Pode curtir uma foto, pode curtir um Reels. Se o cara fizer um Reels dentro do seu nicho, não tem problema nenhum você responder com algum comentário profissional. Enfim, tudo isso é interação humana, tá? É natural, você vai criando um relacionamento com o lead dessa maneira. E você vai estando presente ali no subconsciente dele. Então, a chance desse cara esquecer da reunião ou colocar outra tarefa como prioridade no momento da reunião, ela vai diminuindo, tá? Com esse acompanhamento, com esse follow-up. Próxima etapa do funil é o cara que está em aceite de proposta, tá? Como eu disse, né? Importante nesse momento a gente ter cuidado para não nos colocar num momento ali desfavorável. Aliás, uma posição desfavorável da negociação. Então, normalmente a gente apresenta uma proposta com uma data, né, de limite ali para aquisição dessa proposta e com muita cautela, né? No caso aqui do tributário, sabe que existe muito risco de você abrir o valor aqui que o cara tem para recuperar e o cara muitas das vezes acaba fechando com outro. Então, você precisa ter o seu processo aí, a sua parte operacional, suas políticas internas muito bem estruturadas para evitar esse tipo de bote, né, digamos assim, esse tipo de perda, né? Mas no segundo dia ali, depois que a proposta foi enviada, no segundo dia já é interessante esse cara estar recebendo uma mensagem de WhatsApp, tá recebendo ali um acompanhamento. Essa mensagem de WhatsApp, esse acompanhamento, ela tem que ter a seguinte tônica. Fulano, tudo bem? A proposta que nós te apresentamos ontem, ela é válida até tal e tal dia, tá? Por conta disso e daquilo. E eu tô entrando em contato para fazer o acompanhamento, tá? Para me colocar à sua disposição. Se você ou sua equipe tiver alguma dúvida, se tiver alguma coisa que eu possa te fazer para auxiliar a tomada de decisão, me coloca à disposição, tá bom? Enfim, ponto. Essa mensagem já é o suficiente para o cara lembrar que ele tem que te dar um retorno da proposta, né? E também é uma mensagem com uma pegada mais servil, né? Se colocando ali à disposição para poder ajudar essa pessoa na tomada de decisão dela. Uma mensagem agradável, interessante. Terceiro dia, ligação. Tá? Ligação e apenas ligação. Se o cara não atender ligação, legal. Mas no terceiro dia,
liga, só liga, não fica mandando muita mensagem no WhatsApp, isso é um pouco desesperador e vai te colocando em posições ruins para negociar, tá? Então, terceiro dia ligação, também nessa pegada, tá? De servir, né? Pô, tô me colocando à disposição para sanar suas dúvidas, para entender o que está impedindo você de tomar a decisão, a gente pode conversar, enfim, o máximo que você puder servir também nesse momento é importante, é interessante, tá? Quarto dia, aí a gente volta para o WhatsApp, tá? Com uma mensagem um pouco mais desafiadora, tá? Como se estivesse findando um prazo dele ali para poder aceitar aquela proposta. E, junto disso, uma curtida no Instagram, aquela mesma pegada de interação, de estar aparecendo, tá? Para esse lead, para ele estar lembrando de você. E essa é a etapa de aceite de proposta. Uma outra etapa do funil, a etapa de perdido, é aquele lead que a gente comentou, né? Normalmente esses perdidos aqui, ele é o cara que tá no funil ali, na etapa do funil de no connect, é o cara que você não conseguiu conectar, e aí você passou já os 4 dias tentando, fazendo follow-up e tal, e nada. Então esse cara normalmente você joga ele até para limpar ali a sua visualização, seu CRM, a sua pipe. Você joga esse cara para perdidos, e aí lá em perdidos, você começa a fazer esse tipo aqui de follow-up, tá? Outro tipo de lead que pode parar também nos perdidos é o lead que você conseguiu falar, você conectou, você parou na parte aí de qualificação com ele, e nessa parte de qualificação, você identificou que ele não é o seu público ideal, ele não é o seu ICP, né, o seu perfil de cliente ideal, ele não... às vezes não tem um dinheiro para te contratar, enfim... também é um perfil de lead que pode parar nessa etapa de perdidos, tá? E aí, na etapa de perdidos, você vai fazer acompanhamentos, né, follow-ups, com conteúdo de remarketing. Então, uma vez por semana só, você vai aparecer no WhatsApp desse cara, muitas das vezes é ideal que seja aqui um vídeo, um áudio. Um vídeo acho que aguça mais a pessoa a querer ver e saber ali o conteúdo. Mas se não, um áudio para poder... só aparecer para aquela pessoa, sabe? Ainda tá para você permanecer no consciente dela. E o objetivo também, um dos principais objetivos dessas mensagens de remarketing é aumentar o nível de consciência do quanto que ele precisa desse produto ou quanto que esse produto possa ser benéfico para ele, né? Também trazer desejo. Então, esse é o objetivo das mensagens de remarketing. Ela tem que ter essa pegada, tem que ter essa narrativa, tá? Muitas das vezes o lead que, por exemplo, não teve o orçamento para te contratar ou para pagar o seu serviço naquele momento, o cara que você não conseguiu conectar, isso pode mudar. Depois de um mês e meio, 2 meses, esse cenário pode mudar. Então é importante que você esteja ali, mostrando que você tem a solução, né, aguçando ele ali, instigando mesmo ele a buscar saber mais sobre isso daí, né? Pô, eu tenho dinheiro, tenho crédito para recuperar, né? Sabe, colocar essa pulga atrás da orelha dele, tá? Essa é a etapa do funil ali de perdido, tá? Mesma coisa, o pessoal da geladeira, às vezes tem uma diferença aqui da etapa do funil geladeira, tá? A gente criou essa distinção por 2 motivos. Aliás, por um motivo. Às vezes o cara que tá na geladeira, ele é um cara que você enviou uma proposta e ele nunca mais te respondeu, entende? Então o cara não falou nem se sim, também não falou nem que não. O cara que de fato esfriou brutalmente assim, a negociação, tá? Só que ele não te relatou que é porque o valor foi muito acima. Você não tem certeza do motivo que esfriou aquilo ali. Só sabe que esfriou. Então, manda ele pra geladeira. Não dá perdido, porque às vezes o cara... às vezes é uma objeção que o cara não te trouxe, você não conseguiu quebrar, mas o cara tem orçamento, o cara precisa do seu serviço, enfim... também vai para a parte de... Ele também precisa receber esses follow-ups aí de conteúdo, né? De remarketing, nessa mesma pegada de aguçar, né? E até com um pouco mais... Pode ser até um pouco mais desafiador esse follow-up aqui, esse conteúdo de remarketing com esses leads aqui da etapa de geladeira. Pode até ser um pouco mais desafiador porque você já avançou mais com ele. Então, você pode lembrar ele da proposta, você pode se colocar à disposição para negociar, enfim... mas tem essa mesma pegada, tá? Esse mesmo intuito de aumentar o nível de consciência e o desejo desse lead.
Aqui na Growth, as ferramentas que nós usamos para poder fazer esse processo e indicamos aí para os nossos clientes, tá? Importante sempre ressaltar, a gente não tem comissão para falar dessas plataformas, isso daqui não é merchan, a gente não tem... temos parceria com eles, mas para dar desconto para os nossos clientes, não para a gente ter comissão, mas a gente indica porque o ClickUp é uma ferramenta muito interessante, uma ferramenta de código aberto que a gente consegue criar todo um ecossistema ali de automação, né, centralizado nele. Então, no ClickUp a gente faz o nosso CRM, a gente consegue documentar os processos, trazer também os scripts, né, do comercial, enfim. Por ser uma ferramenta de código aberto, a gente consegue conectar ele aqui com o bot conversa, né, que é a segunda ferramenta que a gente usa aqui, que a gente, né, indica para os nossos clientes. Também consegue integrar ele com o gerenciador de campanhas lá do Meta Ads, né? Então, a gente consegue trazer lá para o dashboard algumas métricas que estão lá para trazer essa visualização de dados para a gente, né? Que é super importante. Inclusive, ontem eu fiz um vídeo falando sobre a importância, né, de você ver que marketing, vendas e dados, cara, não são departamentos distintos da sua empresa. Na verdade, eles têm que caminhar juntos, né? Eles são departamentos que coexistem, né? É o marketing que gera dados, né? E é o marketing que gera vendas. Só que é o valor da venda que dá recurso para você aplicar no marketing. Então, assim, quanto mais entrelaçado eles estiverem, com certeza você vai melhorar a sua performance, vai economizar tempo e vai economizar dinheiro também. Tendo, né, o melhor resultado aí possível. Bacana. Então, dito isso, acho que a gente passou aqui por todas as etapas do nosso funil, né? A gente, de fato, conseguiu te mostrar como que são feitos aqui os follow-ups, né? Esse modelo de Inside Sales, como é que a gente aplica isso aqui na Growth Sale e também para os nossos clientes, né? Isso daqui pode ser a solução para o seu gargalo aí comercial, ser tributarista, que às vezes está começando, né? Você que está atuando aí de maneira autônoma, está iniciando a sua operação. Se você conseguir implementar esses processos e documentar esses processos desde já, com certeza você vai crescer muito mais rápido e quando você estiver capitalizado, você vai conseguir passar esse processo que você tem, a gente chama de playbooks, né? Esses processos que você tem documentado para uma terceira pessoa fazer aquilo ali. Então, você consegue... isso que é legal, né? Do modelo de Inside Sales. É um processo científico documentado que consegue ser escalável, descentraliza de uma pessoa só, né? Não fica dependente de ninguém. Legal. Então, dito isso, essa foi a nossa aula aí. Acho que a gente conseguiu te entregar, né, o que a gente prometeu. E, né, nesse último slide aqui, a gente deixa o nosso QR Code para você acessar, né, esse funil de diagnóstico, como que você guia esse lead, né, até o momento ali do diagnóstico, funil, que tem o objetivo de levar ele para o diagnóstico, para a reunião mesmo, para o Meet, né, que é onde você vai fazer o fechamento, a negociação, fechamento do contrato. E todos os links aí de tudo que a gente foi dito aqui vão estar na descrição, tá bom? E é isso, agradeço aí pelo seu tempo e a gente fica à disposição para poder implementar isso aí também no seu negócio, né? A gente aqui na Growth se coloca como uma assessoria, porque a ideia é realmente essa, pegar na sua mão e aplicar isso que a gente aprendeu aí nos últimos 5 anos, né? Esse know-how que a gente tem é trazer para o seu negócio para economizar o seu tempo e o seu dinheiro, né? E trazer aí o melhor resultado possível. Um abraço.